Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula onde vamos abordar sobre derivadas, mas usando o estudo completo desta derivada, mas um pouquinho complexo, mas não difícil. Acredito que com esse procedimento que vamos aprender aqui, para aqueles que estão para fazer o exame de admissão e que estão a fazer a 12ª, ao fazer os estudos vão conseguir desvendar qualquer exercício que está a ver com a monotonia, os extremos, os pontos de inflexão e fazer, ou seja, a partir do gráfico também pode achar esses pontos de uma forma muito mais fácil. Mas nós vamos começar da parte de cima até chegar no ponto e aqui terá um exercício de consolidação para vocês estarem a brilhar. Sem mais demora, este aqui é o canal Eduardo Aventura Boa. Não se esqueça de se inscrever no canal, depois não se esqueça de compartilhar o vídeo. Então vamos ao que interessa. De seja dada, ou seja, seja a função f de x igual a 3x ao cubo menos 9x. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é achar os zeros da função. Então nós temos aqui uma função f de x é igual a 3x ao cubo menos 9x, em que primeiramente, o primeiro ponto aqui é achar os zeros da função. Mas o que seria um zero da função? O zero da função é um ponto em que nós consideramos o f de x igual a zero para nós conseguirmos achar o valor de x. Então aqui temos uma função, estamos a considerar que f de x seja igual a zero. Então quando nós consideramos esse ponto de f de x igual a zero, ficamos com 3x ao cubo menos 9x, que vai ser igual a zero. Veja que esta equação, em ambos os pontos, tem variável x e x. Então significa que eu posso colocar em evidência a variável x. Então aqui eu posso ficar com x, entre parênteses, fico com 3x ao quadrado menos 9, que vai ser igual a zero. Então aqui fico com x igual a zero, ou ficamos com 3x ao quadrado menos 9 igual a zero. O 9 é negativo, quando passa para cima fica positivo. Então fico com 3x ao quadrado será igual a 9. O 3 multiplica, quando passa por cima passa a dividir. Então isto implica que teremos x ao quadrado será igual a 9 sobre 3. Então x ao quadrado será igual a 3. Então aqui ficamos com x será igual a raiz quadrada de 3. Então esta é a nossa solução de mais ou menos raiz quadrada de 3. Então se esta aqui é a parte dos zeros da função, quando a pedirem, por exemplo, as raízes na parte dos zeros da função, nós vamos escrever o seguinte. Seremos aqui o menos raiz quadrada de 3, depois temos o ponto 0 e temos o ponto mais raiz de 3. Então, estes aqui serão os zeros da nossa função. Então, depois de ter os zeros da função, nós temos aqui o domínio. Então, para achar o domínio, eu vos aconselho que seja estudar tipo de expressões. Nem para vocês conseguirem diferenciar uma expressão racional e irracional das expressões algébricas. Então, no segundo ponto, nós estamos a trabalhar com o domínio. Então, uma vez que nós temos aqui uma função de f de x que é igual a 3x ao cubo menos 9x, esta função é uma função do polinômio, se nós estamos a ver. Não, que tipo de expressão algébrica é esta aqui? É uma expressão algébrica racional. Por quê? Porque não possui nenhum radical e não possui nenhuma divisão. Então, qualquer expressão algébrica racional sem nenhum radical significa que o domínio pertence a R, ou seja, todos os valores de R são válidos para esse domínio. Então, logo aqui dizemos que o domínio da função de x pertence a R. Então, nós sabemos que x e R são os valores de menos infinito até o mais infinito, são todos os valores que nós conhecemos. Então, aqui tirando aqueles que já estudaram valores de números imaginários. Para o exercício 3, ou seja, para o ponto 3 diz intervalos de monotonia e extremos. Então, para nós conseguirmos estudar o intervalo de monotonia e extremos também, é um ponto muito crucial e muito importante. Mas, num ponto muito grande ou muito importante da análise, o que é monotonia, o que é extremos? Uma função diz-se monotonia quando uma função é crescente ou decrescente. Por exemplo, quando tu tens uma sucessão e queres estudar uma função monotonia, se queres ver se uma função é crescente ou decrescente, também tem alguns critérios que é muito ponto. Tu podes voltar a substituir os valores de n para ver se a função é crescente ou decrescente. Só que nesse nosso caso, estamos a dizer que a nossa função f de x ou é crescente, a nossa função f de x também ou é decrescente. Então, fazendo isso aqui, estamos a dar a monotonia do que? Da função. A parte dos extremos de uma função,
é que indica o ponto máximo e o ponto mínimo, mas com isso aqui vamos perceber o que influencia. Para nós conseguirmos analisar esses pontos aqui, significa o quê? Que sempre temos que partir da primeira derivada. Então, a nossa função f de x, que é igual a 3x ao cubo menos 9x, significa que nós vamos fazer a primeira derivada dessa função. Então, fazer a primeira derivada, aqui fico com 9x ao quadrado menos o 9. Então, uma vez que estamos da monotonia e função de extremos, significa que este ponto da primeira derivada terá que ser igual a 0. Então, aqui fico com 9x ao quadrado menos 9 será igual a 0. Este ponto é negativo, quando passa para este ponto aqui fica positivo. Então, fico com 9x ao quadrado será igual a 9, onde este 9 multiplica, quando passa para cima passa a dividir. Então, aqui fico com x ao quadrado igual a 9 sobre 9. Isto implica que o x ao quadrado será igual a 1. Logo, fico com x será igual a mais ou menos o 1 por causa da raiz. Este ponto indica-me o ponto crítico. O que seria um ponto crítico? Ou seja, quando pedirem ponto crítico, significa que o ponto crítico é de mais ou menos o 1. Então, este ponto crítico é o ponto onde a nossa derivada é nula. Ou seja, será a nossa solução do ponto em que nós anulamos a derivada. Se eu for substituir, por exemplo, aqui, por 1, tenho 9 vezes 1 ao quadrado vai dar 9. 9 menos 9 será agora o quê? A 0. Então, este ponto crítico é o ponto em que anula a nossa primeira derivada. Depois de analisar este ponto crítico, uma vez que nós queremos estudar a monotonia e os extremos, a nossa solução dada é de x igual a mais ou menos 1. Então, para nós conseguirmos estudar a monotonia e os extremos, significa que teremos que ter uma tabela, em que essa tabela será uma tabela da função x, f de derivada e f de x. Então, nós temos aqui o x, teremos a primeira derivada e depois teremos o f de x. Este aqui é o padrão ou procedimento quando vocês estiverem a resolver este tipo de exercício. A nossa solução do ponto crítico, temos aqui o 1, depois deixamos mais um espaço aqui e colocamos o menos o 1 neste ponto aqui. Então, vamos analisar uma coisa. Primeiro, vamos escrever as nossas funções. A nossa função da derivada, temos que é igual a 9x ao quadrado menos 9. E a nossa função f de x, temos aqui o 3x ao cubo menos o 9x. Não. Uma vez que no segundo ponto nós estudamos sobre o domínio, temos que o domínio da função x pertence a R. Então, significa que pertence a R são todos os valores que vêm de menos infinito até o mais infinito neste ponto. Então, são todos os valores que vêm de menos infinito até o mais infinito no ponto. Então, estes valores aqui nós temos o ponto crítico que é o ponto 1 e o menos 1. Então, significa o quê? Que neste ponto aqui, posso escrever um intervalo aberto de menos infinito até o ponto menos o 1, intervalo aberto. E aqui eu encontro o ponto 1, desculpa, o ponto menos 1 aqui é o ponto mais 1. E aqui nesse intervalo terei o intervalo de menos o 1 e o 1, e aqui terei 1 até o mais infinito, neste ponto. Então, o que nós vamos fazer? Primeiro, nós podemos analisar esses pontos aqui, nesses intervalos. Por quê? Porque nós temos a solução aqui exata de que x é menos 1 e o x é o 1. Então, posso dizer que no ponto em que o x for igual a 1, qual vai ser a minha primeira derivada? Então, no ponto em que x tem o menos 1, significa que fico com 9 vezes o menos 1 ao quadrado menos o 9. Então, nesse ponto, temos o 9 menos 9, que é igual a 0. Então, se esse ponto é igual a 0, significa que aqui eu tenho 0. Então, nós temos que esse ponto aqui é o ponto crítico, porque é o ponto que permite anular a nossa função da primeira derivada. Então, este ponto também, para o f derivada de 1, ficamos com 9 vezes 1 ao quadrado menos 9, que é igual a 9 menos 9, que é igual a 0. E aqui tenho 0, neste ponto. O f de x é 3x ao cubo menos 9x. Então, ficamos com f de menos 1, que será igual a 3 vezes 1 ao cubo, menos 9 vezes o 1. Neste ponto aqui, ficamos com 3 menos 9, que é igual a menos o 6. Então, significa que neste ponto aqui temos o menos o 6. E no ponto em que x seja igual a 1, que é menos 1, menos 1. Então, aqui significa que íamos ficar com menos
mais por causa dos sinais. Então aqui fica com mais 6 positivo, aqui é 6 positivo. Então aqui ficamos com 3 vezes 1 ao cubo menos 9 vezes o 1. Então aqui ficamos com 3 menos o 9, que é igual a menos o 6. Então significa que neste ponto aqui tenho o menos o 6. Então, tendo esses pontos, vamos analisar uma coisa muito simples. Os intervalos aqui dados dizem que vem de menos infinito até o menos 1. Então na primeira derivada. Então significa o quê? Aqui neste ponto. Tens que analisar da seguinte maneira. Temos aqui o menos 1 e o intervalo aberto. Então significa que temos que escolher qualquer valor que esteja nesse intervalo aqui de menos infinito até o menos 1. Se eu for escolher, por exemplo, o menos 2 encontra-se nesse intervalo. Então significa que para conseguir analisar este ponto, posso fazer o seguinte. F derivada de menos 2 será igual a 9 vezes o menos 2 ao quadrado menos o 9. Então aqui fico com 9 vezes 4 menos 9, que será igual, isto aqui dá 36 menos o 9. Isto aqui dá mais 27. Muito interessante é que o valor seja positivo. Se o valor é positivo, aqui coloco o sinal positivo na primeira derivada. E se na primeira derivada a função, ou seja, o valor é positivo, significa que o meu f de x é crescente neste ponto. Agora, do ponto de menos 1 até 1, nesse intervalo, é como se estivesse nesse intervalo de menos 1 até 1. Neste intervalo aqui, se eu for a ver, por exemplo, um ponto que eu posso substituir bonito é o 0. Então, o 0 encontra-se nesse intervalo. Se eu substituir aqui por 0, terei f derivada do ponto 0, terei 9 vezes 0 ao quadrado, menos 9, que vai ser igual a menos 9. Então, significa que o valor daqui é negativo. Coloco aqui o sinal negativo. E neste ponto, dizem que de 1 até o mais infinito. Acredito que agora já percebeu qual a dica. É de 1 até o mais infinito. Se é de 1 até o mais infinito, significa que fica com derivada de 1, ou seja, 1 até o mais infinito, posso escolher qualquer valor que seja maior que 1. Vou escolher o 2 como padronizado, que eu fico com 9 vezes 2 ao quadrado, menos 9, que será igual a 9 vezes 4 menos 9, que é igual a 36 menos 9, que é igual a mais 27. Logo, também neste ponto, o valor é positivo. Se o valor é positivo, a função aqui é crescente, aqui é negativo, significa que a função é decrescente. Agora, quanto à monotonia, nós podemos achar a solução. Já sabemos que nesse intervalo a função é crescente, aqui neste intervalo a função é decrescente e aqui neste intervalo a função é crescente. Agora, os extremos, como é que nós podemos analisar? Para se analisar os extremos é muito simples. Observamos uma coisa. Veja que neste intervalo até este ponto o gráfico é crescente. Então significa que aqui o gráfico é crescente. Mas chega um ponto em que atinge um ponto máximo. Que este ponto é o ponto, consideramos que sendo o ponto 6. Quando atinge o ponto 6, o gráfico começa a decrescer. Então aqui o gráfico começa a decrescer. Eu considero isso aqui como para não me perder. Se aqui tu, por exemplo, encontrar um certo valor que você vai calcular dependendo de cada expressão, tu pode observar esse valor como se fosse o seu ponto máximo no pico. Então aqui tiramos o nosso ponto máximo. Tendo este ponto, que é o ponto máximo, consideramos esse ponto é o ponto máximo por quê? E quando é que é mais 6? Nós temos que é mais 6 quando temos o menos 1. Então significa que aqui tem o menos 1 e o 6. Estes aqui serão os pontos máximos. Agora, veja que neste intervalo o gráfico é decrescente. Se é decrescente, o gráfico decresce. Quando decresce, encontra um ponto mínimo e depois vamos considerar menos 6 como sendo suposição e depois daqui o gráfico começa a crescer. Então significa que neste ponto o gráfico começa a crescer. Quando o gráfico começa a crescer neste ponto, isto aqui é considerado o ponto mínimo. Quando é que é o ponto mínimo? Quando o x é 1, meu y é menos 6. Então aqui achamos os extremos máximo e mínimo. Tendo esses extremos, imaginemos, por exemplo, te pedem para você achar, ou seja, fazer o estudo de uma função crescente ou decrescente. Então aqui, como solução, vamos dizer que o f de x, para que ponto o f de x é crescente? Vamos dizer que x pertence a 2 pontos. O gráfico cresce neste ponto e cresce neste ponto. Então podemos dizer que menos 1, de menos infinito até menos 1, o gráfico é crescente.
União com 1 até mais infinito, o gráfico é crescente. Então significa que o gráfico cresce nesses intervalos. De menos infinito até o menos 1, união com 1 até o mais infinito, o gráfico é crescente. Então temos uma função em que f de x, o gráfico torna-se decrescente. Esses pontos que eu estou a dar, como uma suposição, pode dar qualquer função e te pede você achar esses extremos, o ponto ser crescente ou decrescente. Então tens que ser capaz de, a partir do gráfico, também fazer este tipo de exercício. Então, se nós formos observar aqui, em que ponto o gráfico é decrescente? Esse intervalo de menos 1 e o 1. Então logo aqui temos o intervalo de menos 1 e o 1, em que o x pertence a R e que o gráfico é decrescente. Então tendo esses pontos aqui, já achamos a nossa monotonia e nós achamos os nossos pontos dos extremos. Então, qual é o ponto subsequente que nós temos que ver? É a concavidade e o ponto de inflexão. Mas o que seria concavidade? O que seria ponto de inflexão? Quando falam disso, estão a falar da segunda derivada. A primeira derivada só fala de monotonia e os extremos. Quando falam já dos pontos de inflexão e outros pontos significativos, estão a falar do quê? Da segunda derivada. Mas antes de começar a resolver, primeiro vou dar um break. O que seria ponto de inflexão e concavidade de uma forma mais simples e mais fácil. O ponto de inflexão é quando causa um movimento, uma turbulência num gráfico. Quando causa um movimento, uma turbulência num gráfico, nós temos o que? Um ponto de inflexão, onde essa turbulência do movimento do gráfico acaba criando concavidade. Não, essa concavidade de um gráfico ou qualquer coisa. Imaginemos uma coisa que nós temos, ou seja, um gráfico em que esteja, por exemplo, o gráfico pode estar assim, neste ponto. Neste gráfico, se nós formos a ver, o gráfico aqui é decrescente. Então, aqui nós temos uma concavidade voltada para cima. Então, neste ponto aqui temos uma concavidade virada para cima. Só que depois de algum tempo, em que este gráfico é crescente, chega um ponto em que o gráfico começa a sofrer um deslize. Então, este deslize que o gráfico sofre neste ponto significa que é o ponto em que o gráfico começa a decrescer. Então, este aqui é o gráfico onde o gráfico começa a decrescer. Olha que houve uma mudança, crescente para decrescer. Então, logo este ponto, que houve uma alteração, é o ponto de inflexão. Concavidade, também temos uma concavidade por causa da parábola. Então, um ponto de inflexão é este ponto aqui, onde o gráfico sofre uma turbulência. Então, com isto aí, queremos dizer o quê? Nós temos o terceiro ponto, que nós estamos a estudar a concavidade e ponto de inflexão. Estamos a estudar estes pontos. Nós temos uma função f de x, que é 3x ao cubo menos 9x. Então, temos que a primeira derivada dessa função dá 9x ao quadrado menos 9 e a sua segunda derivada será igual a 18x. Estamos a dizer que a sua segunda derivada é igual a 18x. Estamos a dizer que a segunda derivada temos que igualar o quê? A zero. Quando igualamos a segunda derivada a zero, significa que ficamos com 18x será igual a zero. E 18 multiplica, quando passa para cá passa a dividir. Neste ponto, fico com x será igual a 0 sobre 18 e será igual ao quê? A 18, a 0. Então logo x aqui será igual ao quê? A 0. Então este ponto aqui é o meu ponto crítico. Eu já expliquei o que é o ponto crítico. Só que esse ponto crítico é o ponto crítico da segunda derivada. Então, se é o ponto crítico da segunda derivada, este ponto aqui em que a minha derivada aqui é, ou seja, anula a minha segunda derivada. O que nós vamos fazer? Este ponto crítico também é um ponto em que nos permite para a gente ter um ponto de flexão onde o gráfico sofre uma inversão. Então, na mesma, teremos que passar da tabela. Então, nessa tabela, onde vamos colocar o x, agora colocamos a segunda derivada de x, colocamos f de x e o único ponto aqui que nós temos é x0. Então, colocamos aqui o 0. Então, a mesma coisa que nós fizemos no primeiro ponto. Temos aqui o menos infinito até 0
e depois temos o zero até o mais infinito. Então, o que nós vamos analisar aqui, ou seja, o que temos que analisar? Nós temos que aqui nós temos a segunda derivada de x que é igual a 18x. Se nós temos essa derivada e depois temos a nossa função f de x que é igual a 3x ao cubo menos 9x, significa que, por exemplo, no ponto em que x seja igual a zero. Quando x for igual a zero, a minha segunda derivada aqui neste ponto será igual a zero. Na minha função, quando o x for igual a zero, terei f de zero, que vai ser igual a 3 vezes 0 ao cubo, menos 9 vezes o zero. Então, neste ponto aqui, encontro o meu ponto que é zero. O que acontece aqui? Temos segunda derivada de x. Os valores dizem que vêm de menos infinito até zero. São todos valores negativos. Se nós formos analisar, de zero, intervalo aberto, que vem de menos infinito. Significa que são todos valores negativos. Qualquer valor negativo que hei de colocar aqui, nesse ponto terei um valor negativo. Então, trata-se já aqui de uma parábola, significa que esta parábola com cavidade é virada para baixo. Então, aqui parte de zero até mais infinito, tenho zero até mais infinito. Significa que este ponto é positivo. Se este ponto aqui é positivo, qualquer valor de x que eu substituir aqui positivo, significa que aqui terá um ponto positivo, logo terei uma concavidade virada para cima. Então, sendo assim, quando me pedem para estudar este ponto de inflexão, o que eu tenho que analisar é o meu f de x, quando a concavidade é virada para baixo, e de analisar, tenho minha solução de menos infinito até zero. Então, digo que o x pertence ao intervalo aberto de menos infinito até zero. E a concavidade virada para cima, f de x, união será igual a x, pertence ao intervalo aberto de zero até o mais infinito. Então, já temos esses pontos. Este aqui é o quarto ponto, não o terceiro. Quarto ponto. Então, aqui, o último ponto é o gráfico da função. E depois, o sexto ponto, exercício de consolidação. Então, o gráfico da função, como é que nós vamos desenvolver isso? Então, para nós resolvermos estes 5 pontos, que é o gráfico da função, não é bicho de 7 cabeças. Então, nós aqui vamos esboçar o nosso gráfico de x em função de y. Quais são os pontos que nos permitem a gente desenhar este gráfico? Anota aí os zeros da função que nós já achamos no início. Então aqui, deixa eu procurar a minha folha, os zeros da função que nós temos no início. Vimos que nos zeros da função temos mais ou menos o raiz de 3. Depois encontramos também o ponto zero. Então aqui temos os zeros da função, tenho x igual a zero, tenho x igual a menos raiz quadrada de 3, e tenho x igual a raiz de 3. Os extremos, né? Temos aqui os extremos. Então, de acordo com o nosso estudo dos extremos, nós achamos aqui os nossos extremos que estão nesses pontos aqui, o máximo e o mínimo. Então, temos que nos extremos temos o nosso máximo, temos menos o 1 e o 6, e temos o mínimo, que temos o 1 e o menos o 6. Então, com esses pontos aqui, que vai nos ajudar a gente fazer o que? A traçar o gráfico. Não, aqui teremos aqui o ponto 0, aqui temos menos raiz quadrada de 3, aqui tenho raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de menos de 3 é 1.7. Raiz quadrada de 3 também tem 1.7, que é menos e positivo. Então, o que nós vamos dizer aqui? Para os extremos no ponto máximo, temos o menos 1, que é x, e o y é 6. Então, o menos 1 encontra-se mais ou menos aqui. Quando temos menos 1, o y é 6. Então, aqui podemos unir esses dois pontos. Aqui, esses dois pontos. Então, no ponto mínimo, quando o x é 1, o y é menos 6. Então, aqui encontro 1, o y é menos 6. Significa que terei este ponto aqui. Então, o que nós podemos estudar nesses pontos? Se nós formos analisar, uma das coisas é que temos que de menos infinito até zero a concavidade é virada para baixo, e de zero até mais infinito a concavidade é virada para cima. Ou seja, quando uma função aqui é crescente e aqui a função é decrescente. E sendo que
nós temos nossos zeros da função nesses pontos. Então, significa o quê? Que deste intervalo até este intervalo, esse intervalo significa que o gráfico vai decrescer. Então, aqui, minha função será crescente até o ponto máximo. Então, daqui até o ponto máximo significa que, se você for ver o nosso esboço também aqui, veja que tem uma parábola que cresce, depois decresce. Então, mais ou menos aqui. Cresceu, depois está a decrescer e passa do ponto 0. Só que neste ponto aqui, quando o gráfico decresce, depois começa a crescer até o mais infinito. Então, aqui terei este gráfico que vai crescer até o mais infinito. Então, este aqui seria o nosso gráfico. Não está bonito, mas seria o nosso ponto do gráfico. Não. Lembrando que eu falei do ponto de inflexão. Lembram que o ponto de inflexão é o ponto que anula a nossa derivada, ou seja, nossa função. Então, este ponto aqui, se nós formos analisar, é o ponto em que nós temos x igual a 0, a segunda derivada é 0 e o f de x também é igual a 0. Então, este aqui seria o nosso ponto de inflexão. Mas também, lembra que este gráfico vinha crescendo e vinha de boa, neste ponto. Depois daqui começou a sofrer tipo uma vibração, uma alteração. Então, se sofre uma alteração, este ponto aqui indica ou permite-nos dizer que é o nosso ponto de inflexão. E aqui nós teremos aqui a nossa função f de x. E este ponto aqui é o ponto máximo. E aqui temos o ponto mínimo. Então, estes pontos aqui é o ponto em que a derivada é nula. Por quê? Porque é o ponto máximo onde o gráfico começa a mudar do comportamento. Então, também aqui nós podemos dizer que o f derivada de x é igual a 0, que é o ponto onde o eixo é crescente. E para o ponto máximo, e também aqui a primeira derivada do ponto mínimo é igual a 0. E mas se te pedirem, por exemplo, de dar um gráfico dizendo que indica os pontos máximo, mínimo, ponto de flexão. Ponto de flexão é este ponto aqui onde sofre uma vibração, ponto máximo e o ponto mínimo. Então, este aqui seria o gráfico da função. Com isso, acredito que já tenha se inscrito. Eu não sei de que você está à espera, pode vir a se inscrever, porque eu estou a tornar as coisas muito fáceis, de uma forma que vocês possam compreender e tenta resolver esse exercício de consolidação e dar sinal no WhatsApp com a sua resolução, para acreditar que você estudou e compreendeu a matéria. Eu desejo um bom trabalho e uma boa concentração. Até o próximo vídeo.